a jolt and then you'll die. Então, primeiramente, uma boa noite para todos que nos acompanham aí, especialmente para os amigos aí do Seeds of Love de Jacksonville. Para mim é uma imensa alegria poder estar com vocês, ainda que à distância, mas unidos pelo pensamento, pelo coração, para juntos refletirmos sobre a doutrina espírita, sobre a mensagem de Jesus em nossas vidas. Que Ele, portanto, abençoe e inspire a cada um de nós e que estejamos de coração aberto, como foi dito, para acolher as sementes, as palavras de vida eterna que nos chegam em profusão toda vez que vamos ao celeiro divino do Evangelho. E o tema sobre o qual nós nos propusemos a refletir nesta noite é um tema que nasce de uma reflexão trazida até nós pelo apóstolo Paulo. Vamos conversar sobre fraqueza e fortaleza. Em outras palavras, como no mundo caminhar por entre as nossas fraquezas, conservando a fortaleza, conservando segurança íntima, trazendo internamente esse equilíbrio, essa harmonia que é tão imprescindível para a nossa atuação no mundo, de maneira bem-sucedida, espiritualmente falando, para que consigamos fazer as transformações que precisamos fazer, realizar o que nos propusemos a realizar quando para cá retornamos, enfim, cumprir o nosso planejamento, a nossa proposta reencarnatória. Especialmente quando, à luz da doutrina espírita, consideramos o valor enorme, inestimável de uma encarnação. Quanto mais vamos entendendo isso, mais vamos aprendendo e buscando valorizar cada vez mais a nossa encarnação. Aprendendo a como nos portar aqui, aquilo de que precisamos para triunfar, para sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Enfim, vamos aproveitando, aprendendo a aproveitar, vamos dizer assim, ao máximo a oportunidade que nos é concedida de voltarmos à experiência material. E nem sempre aqui no mundo nós entendemos muito bem o que realmente nos fortalece, o que realmente dá para nós, para o nosso mundo interior, essas bases seguras de que tanto carecemos. Não entendemos muito bem porque muitas vezes os vícios que ainda trazemos, as ilusões que ainda alimentamos, vão nos conduzir por falsos caminhos de segurança. Vão nos fazer crer que estamos fortes se temos isso ou aquilo, se conquistarmos isso ou aquilo outro, quando em verdade muitos desses caminhos de aparente fortaleza, segurança, poder no mundo, acabarão sendo caminhos de grandes quedas mais adiante. Ao passo que muitas vezes o caminho da real fortaleza será um caminho não tão esperado assim, não tão buscado assim, justamente talvez porque envolva e lidar com as nossas fraquezas. Então é mais ou menos por esse caminho de reflexão que o apóstolo Paulo vai querer nos guiar num trecho da sua carta que nós separamos hoje para ser a base de tudo aquilo que nós vamos conversar. Lembrando que as cartas do apóstolo Paulo, em verdade, refletem a sua própria experiência. Nós vemos em cada carta do apóstolo Paulo um pouco ali do seu coração. Ali no seu verbo, na sua eloquência, na vibração que acompanha aquelas palavras, nós sentimos o próprio apóstolo, a sua vida, as suas lutas, as suas experiências. Por isso que as suas cartas são tão ricas. Emmanuel mesmo nos orienta: lê de Paulo, meditai sobre as suas cartas, porque elas falam de um coração que viveu as culminâncias da experiência com o Evangelho. Um coração com imperfeições, também como nós as temos,
certamente já com valores, com virtudes, mas que precisou de um imenso trabalho íntimo para poder chegar ao patamar a que se alçou na condição de apóstolo fiel de Jesus. Por isso são tão ricas as suas cartas, porque elas como que trazem para o campo da prática, da experiência real, o que é a proposta de Jesus. Às vezes nos admiramos com a beleza das palavras do Mestre, com a grandeza dos seus ensinamentos, mas por muitos séculos temos nós mantido essas lições, esses ensinamentos num campo teórico, quase que utópico mesmo, bem distanciado da nossa realidade prática, pragmática da vida. Mas o que nós precisamos fazer, e nesse sentido Paulo é um exemplo grandioso, e é também esse o esforço dos próprios espíritos com o espiritismo, o cristianismo redivivo, o que nós precisamos fazer é trazer tudo isso que até aqui tem morado apenas no plano do nosso ideal ou do sonho, trazer isso para a concretude da nossa vida diária. E essa foi a grande virtude de Paulo. O Evangelho foi, de fato, para ele bússola, farol, alimento, fonte de água, foi tudo o que ele realmente se utilizou ali para poder trilhar a jornada, a mais importante de todas, que não foram as suas viagens apostólicas, mas a jornada com Cristo, portas adentro da sua alma, do seu coração. E por isso, então, ele compartilha conosco em vários momentos orientações que ele mesmo foi recebendo da espiritualidade, pelas vias da inspiração, da sua mediunidade, vai compartilhando experiências pessoais, compartilha até mesmo, e faz questão de fazê-lo, os seus tropeços, as suas quedas, as suas fragilidades, para que deixasse para nós esse legado que criasse conosco um ponto de contato. Não se apresenta ele como tarefeiro pronto, como o coração que foi magicamente guindado a um plano glorioso por Jesus. Pelo contrário, mostra-nos ele, tanto nas suas cartas, como solicita a Lucas que o faça também em Atos dos Apóstolos, mostra-nos ele a jornada de Saulo a Paulo, para nós espíritas ainda mais enriquecida, tornada ainda mais bela, graças à obra-prima que é Paulo e Estevão. Mas é interessante pensarmos nisso, como que Paulo teve essa preocupação de nos apresentar o processo, para que todos os discípulos da posteridade que somos pudéssemos nos identificar também. Quando ele, por exemplo, diz: o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse ainda faço. Mas nem por isso desiste ele. Prossegue, como diz, no bom combate. Ainda que o homem exterior se corrompa dia a dia, o homem interior se renova a cada novo dia. São todas colocações dele que permeiam as suas cartas e que nos alcançam em cheio, porque falam-nos de lutas que nós sabemos estamos travando aqui, se estamos sinceramente dispostos a caminhar com Jesus. Ele nos apresenta a sua humanidade para nos auxiliar na construção da angelitude, que é a meta um dia de todos nós. Por ora, com Jesus, trabalhamos ainda em busca da humanidade real. Mas, com Paulo, a partir do seu testemunho de humanidade, os seus esforços hercúleos, nós vamos aprendendo a incorporar em nós, em nosso modo de ser e de proceder, os traços ou as marcas do Cristo, como ele mesmo diz nos seus textos. Então, por isso que é um estudo tão rico. E nós quisemos tomá-lo aqui como referencial para a nossa reflexão nesta noite, claro, sempre enriquecidas essas reflexões acerca do Evangelho pelas luzes que o Consolador projeta sobre as lições imperecíveis de Jesus e dos seus colaboradores diretos, como o apóstolo Paulo, aqueles demais que contribuíram com ele nos registros aí
do Evangelho, né, ou no registro da sua passagem pelo mundo, bem como na continuidade da sua tarefa no cristianismo primitivo. Então, o trecho que nós vamos tomar como base para a nossa reflexão hoje aqui, ele se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, mais especificamente dos versículos 8 em diante. Nós vamos focar aqui nos versículos 9 e 10, mas para que possam entender melhor o contexto, fica a sugestão para que leiam depois todo este capítulo, ou, de preferência, a carta inteira. Mas, apenas para dar uma contextualização básica, Paulo, nesse trecho da carta, fala a respeito de um espinho na carne que ele enfrentava. Não sabemos ao certo o que é esse espinho na carne. Sabemos que se trata de alguma dificuldade com a qual ele ainda convivia internamente. Como dissemos, era um espírito, embora já com muitos valores ali de disciplina, de vontade, de força e de dedicação, era um espírito ainda em jornada de transformação interior. Ele mesmo disse, o mal ainda estava ali em seu coração. Mesmo não o querendo, muitas vezes ainda o encontrava. Então tinha ainda tentações, tinha ainda aspectos com os quais lidar no campo íntimo ali do seu coração. E ele então diz que orou a Jesus por 3 vezes para que lhe auxiliasse com aquela questão, para que afastasse aquele espinho. Ou seja, para que lhe apresentasse talvez um caminho de maior facilidade, para que o eximisse de determinadas lutas, para que o favorecesse ali em algum processo íntimo que ele tinha por ajustar. Mas é interessante a resposta, o retorno de Jesus para ele. E aqui começa, né, a nossa reflexão propriamente sobre fraqueza e fortaleza. Jesus responde a ele pelas vias aí da mediunidade, né, da inspiração, sabe? Provavelmente é o meio como Paulo ali estava interagindo com o mestre, como vemos no Paulo Estevão. Em alguns momentos, né, Jesus realmente aparece para ele, dialoga com ele. Em outros momentos, por meio de Estevão, Jesus atua junto dele, né, por meio do espírito de Estevão. Mas enfim, seja como for, Jesus esclarece a ele, ou responde a ele, dizendo que não afastaria aquele espinho na carne. Fosse uma prova, uma dificuldade no campo exterior da vida, fosse algo interno que ele vivia, alguma luta, alguma tentação, Jesus diz que não afastaria aquilo. E mais do que isso, ele explica, ele dá uma orientação para Paulo, que nos alcança também e que tem, ou que nos leva, pelo menos, a profundas e importantíssimas reflexões sobre a nossa jornada íntima, a nossa construção interior dessa fortaleza que almejamos, dessa segurança, desse equilíbrio na caminhada com Cristo, para que bem possamos agir no mundo, para que possamos discernir os melhores caminhos, atitudes, escolhas, enfim. Só conseguiremos fazer se tivermos aí bases seguras, bases sólidas. Se estivermos sempre oscilantes, como que sobre areia movediça, estaremos também sempre oscilantes no nosso agir, sempre incertos, com dúvida, angustiados, incapazes de discernir com clareza os caminhos, as escolhas. Da importância dessa base, dessa fortaleza, ou resiliência, essa que é uma virtude bem paulina. Em vários momentos de suas cartas, ele vai fazer uma referência à fortaleza, né? À resiliência. Então, diz assim o apóstolo Paulo, no versículo 9 desse capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E disse-me, Jesus, né, disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha a resposta de Jesus para Saulo, quando este lhe apresentou em prece as fraquezas, as fragilidades, as lutas com as quais ainda se encontrava ali envolvido. Primeiro,
Jesus não propõe, não se dispõe a afastar dele essa experiência, porque é preciso, lembremos sempre, o Mestre, que é para nós da Terra o supremo representante de nosso Pai, interessa-se sempre, acima de tudo, pela nossa felicidade real, pelo nosso progresso real. Não aquele medido pelos padrões ilusórios do mundo, não aquele que faz brilhar os olhos, aquele que encanta os sentidos aqui na matéria. Esse pode ser um progresso completamente falso. Fala-se aqui de progresso real, que gera felicidade verdadeira. E esse progresso só é o progresso do espírito. Por isso, os quadros do mundo muitas vezes enganam. Quantas vezes o progresso do mundo, o brilho, a ostentação, a grandeza e o poder não esconderão tremendas, clamorosas quedas morais. Um exemplo do tempo aqui de Saulo, de Paulo. César. César, no mundo, era o ápice do sucesso, do poder, da influência, do prestígio, de tudo que possamos conceber que alcance os sentidos, né, que atice as paixões humanas. No entanto, quando pensamos em Nero, por exemplo, quão grande não foi a queda moral desse espírito, que, seduzido por essas ilusões, realmente julgou-se Deus, Senhor do mundo, quando, com a morte, teve de descer às sombras dos reajustes perante a própria consciência, das dores, as lamentações, os arrependimentos tardios. Por outro lado, quantas vezes o aparente insucesso no mundo, o anonimato, o esquecimento, o menosprezo no mundo, não escondem um progresso tremendo para o espírito. Enorme, grandes aquisições de felicidade, de paz, de harmonia interior que o espírito opera dentro de si mesmo, ainda que não secundado, envolvido pela casca do progresso no mundo. Então não podemos medir a nossa análise por esses padrões. O mundo engana, os sentidos enganam. Jesus está preocupado com o nosso progresso em espírito. E como é um espírito puro, que traz consigo bilhões de anos de experiência, sabe do valor das dores, dos desafios, das lutas para o nosso progredir, para a depuração do nosso espírito. É no cadinho das dores que vamos aos poucos alijando do nosso sentimento tudo aquilo que é paixão, interesse pessoal, egoísmo, apego à matéria, ilusões. Tudo vai sendo fundido ali no cadinho das provas, das lutas. É por isso que voltamos ao mundo. É uma espécie de crisol, comparam os espíritos e Kardec no Livro dos Espíritos, a encarnação. Uma espécie de crisol, é um lagar, onde somos ali como as uvas, né, pisados, para que a quintessência, o licor ali possa se desprender da matéria, se tornando cada vez mais puro espírito, até o dia em que alcançaremos o patamar de espíritos puros, não mais necessitados da encarnação, porque já plenamente depurados e, por consequência, perfeitamente felizes. Porque aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade é o resultado intrínseco do progresso espiritual do ser. Quanto mais ele progride, mais a sua felicidade é real, é perene, é efetiva. Não estamos a falar dessa felicidade, mais uma vez, como o progresso tantas vezes ilusório no mundo. A euforia dos sentidos, a euforia que os prazeres, que os poderes, que os aplausos no mundo muitas vezes causam. Não é essa a felicidade real. Felicidade real é somente aquela que carregamos conosco. Se perdermos tudo o que temos por fora, inclusive o corpo, que felicidade teremos? Essa é a nossa felicidade real, porque guardada no escrínio do nosso coração, guardada no espírito que somos. Portanto, que nos acompanhe essa felicidade onde quer que estejamos. Então é por isso que Jesus, muitas vezes, ante as nossas rogativas, responderá com esses nãos. Porque ele sabe que um sim agora, ou seja, facilitar uma coisa aqui, atender um capricho ali ou um desejo ali, poderá ser muito mais danoso a longo prazo para nós outros do que um não.
do que a manutenção de uma luta, de uma prova, de uma experiência. Jesus sabe o valor, muitas vezes, das lágrimas, não aquelas da revolta, mas as lágrimas vertidas na luta intensa contra as tentações, contra os vícios, pela melhoria de nós mesmos. Por isso, muitas vezes, o Mestre responde com um não, porque visa nosso progresso real. Porque vislumbra para nós horizontes muito mais vastos do que os estreitos limites que a nossa visão material pode alcançar, que os nossos interesses aqui no mundo buscam. Jesus quer nos projetar, estimula-nos a avançar para a vida abundante, a que todos estamos destinados. Então, foi essa a resposta que ele deu ao apóstolo Paulo. Não, que não afastaria, e acrescenta dizendo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quer dizer com isso? A minha graça te basta. Em outras palavras, trocando em miúdos, é como se ele dissesse assim: nunca te faltará o recurso, o amparo, a inspiração necessária para superar seja qual luta for no mundo. Porque a misericórdia do alto é tal que não nos permite carregar fardos mais pesados que os nossos ombros possam suportar. Ela ajusta a misericórdia, os fardos, as provas, as experiências às nossas necessidades e possibilidades. Claro que, muitas vezes, serão fardos dificílimos, mas há a possibilidade de vencer, e é para isso que eles trabalham nos auxiliando, dizendo como a nos consolar e a nos estimular. A graça do alto, ou seja, o amparo, o amor incondicional do alto, nunca há de faltar para espírito nenhum na terra. Acontece que cada um de nós tem aí o seu livre-arbítrio. Então, muitas vezes contando, ou sempre contando com esse auxílio, muitas vezes somos nós o que menosprezamos esse auxílio e agimos em sentido oposto àquilo que é a proposta do mais alto ou da lei divina em nossa própria consciência. Somos nós quem nos desajudamos e criamos, então, barreiras, obstáculos para o auxílio do mais alto. Por isso, Kardec sintetiza na sua frase muito conhecida e muito bela: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, a graça do alto nunca falta e sempre basta, porque ela vem sempre na medida justa, necessária, abundante mesmo, para que a gente consiga encontrar os caminhos, superar os desafios. Mas ele diz mais, não somente que a graça dele basta, mas também que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante essa construção. Poder e fraqueza numa mesma frase. Parece algo até antagônico, contraditório, afinal de contas, poder está associado com força, com fortaleza, não com fraqueza. Mas aqui está a chave da questão. A beleza do ensinamento de Jesus para Paulo, de Paulo para nós outros. O Mestre está a nos dizer que a real força do Espírito nasce não dos aspectos exteriores que ele julgue são os que lhe farão forte. Por exemplo, um cargo, um nome de prestígio, fortuna, beleza, recursos monetários, seja o que for. Muitas vezes no mundo a criatura pensa que é isso que de fato a faz forte. Busca estabelecer o seu equilíbrio, a sua segurança sobre esses pilares. Mas Jesus está desconstruindo isso, dizendo-nos que a real força, a força que o Cristo expressou em vida, e alguém duvida que ele é o Espírito ou o ser mais forte, mais poderoso que já passou pela Terra, mas da força real, do poder real, aquele que diz respeito ao Espírito, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quer dizer com isso? Senão que o poder real, que é a força em nós e não ao redor de nós, não a força gerada por aquilo que ostentamos transitoriamente no mundo, mas aquela gerada por aquilo que possuímos nos quadros internos do espírito que somos, do nosso coração, essa força real, ela se desenvolve, ela se aperfeiçoa
na medida em que aprendemos a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades. Na medida em que as reconhecemos, em que as assumimos, em que nos portamos perante elas com humildade, mas ao mesmo tempo com coragem, com força de vontade, para modificá-las, para superar aquelas fragilidades. Porque o orgulho geralmente vai querer fazer o oposto, nos leva a fazer o oposto. Vai querer ele que abafemos a todo custo as nossas fragilidades e investamos tudo que é possível nessa força por fora. Nos poderes do mundo, nas fortunas do mundo, nas influências, nos cargos, nos títulos. O orgulho faz-nos construir a nossa fortaleza em bases falsas, porque sobre os pilares frágeis do mundo, sobre a areia movediça e sempre tão transitória e efêmera do mundo. O orgulho quer fazer com que abafemos, não olhemos as nossas fragilidades, nem consideremos que as temos, para então dizer que somos fortes. Ao passo que Jesus aqui nos ensina, como ensinou a Paulo, que a verdadeira força nasce da humildade de reconhecer as fraquezas, de aprender a lidar com elas, de aprender a lidar com as fragilidades, os desafios a que as circunstâncias exteriores nos impelem, porque ali mais propriamente é que desenvolvemos a tenacidade do Espírito, a força real do Espírito. Por isso eu me recordo aqui de uma passagem do livro Boa Nova, capítulo 11, em que Humberto de Campos traz para nós os bastidores do Sermão do Monte. Quando Levi recebe a visita ali de alguns indivíduos que buscavam Jesus, esperançosos que estavam, por partilhar das alegrias daquele reino, queriam ser úteis ao Evangelho, mas tinham lá as suas fraquezas, as suas limitações. Um tinha vícios morais, o outro tinha enfermidades, deficiências físicas, enfim, cada um tinha ali as suas fraquezas, entre aspas. E Levi, ainda muito preso a essa visão ilusória do mundo, não os considerava assim dignos ou tão importantes para o Evangelho. Afinal de contas, era mais importante investir nos que tinham poder, nos que tinham influência, seriam mais úteis à causa do Evangelho. E então os dispensa, deixando-os em profunda tristeza. Quando Jesus retorna, ele fala do ocorrido ao mestre, meio que orgulhoso, como ainda julgar que tivesse acertado, e é então que Jesus começa a desconstruir aquela sua visão e prepará-lo para o que haveria de dizer ali mais adiante, no Sermão do Monte, quando exaltaria não os poderosos do mundo, mas aqueles aparentemente frágeis, mas que na sua fragilidade descobriam a verdadeira fortaleza, desenvolviam a verdadeira grandeza. Por isso ele diz para Levi em determinado momento que era preciso investir nos vencidos do mundo, porque esses já romperam mais propriamente as ilusões, os antigos cativeiros à matéria, às paixões, já são um solo mais trabalhado pelo arado da vida que os rasgou, mais fecundado pelas lágrimas, solo esse, portanto, mais propício para receber e fazer germinar, desenvolver as sementes do Evangelho. Seria, portanto, neste solo fecundo onde o Evangelho mais se desenvolveria, não sobre os fortes no mundo, mas sobre os frágeis, sobre os aparentes vencidos, porque eles eram fortes em seu mundo. Quantos fortes do mundo são extremamente frágeis quando perdem tudo aquilo que lhes dava a aparente fortaleza. Quantos frágeis no mundo são extremamente fortes, porque mesmo desprovidos de tudo, ainda encontram, ainda têm firme essa segurança, essa firmeza. Então seriam essas as bases divinas do Evangelho, diz Jesus. Por isso ele traça todas aquelas considerações no Sermão do Monte. E é mais ou menos a mesma coisa que está sendo dito aqui para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso o alto não nos exime das lutas, das dificuldades, pois são elas que nos fazem ver o quão somos frágeis ainda, especialmente aqui na experiência material,
e são elas que nos estimulam, portanto, a desenvolver a real fortaleza, não aquela que será baseada no que está fora de nós e que nos pode ser tomada, mas aquela que encontra bases na humildade, na coragem, na fé, na confiança. É aí, nessas condições, que realmente nos aperfeiçoamos em Cristo, que realmente vamos vencendo com Cristo. Não vencer no mundo, como ele disse, mas vencer o mundo foi a proposta de Jesus. Vencer o mundo em nós, o antigo mundo, com os antigos paradigmas, antigos valores, para fazermos um novo mundo, uma nova criatura à luz do Evangelho. Vencer o mundo em suas tentações, arrastamentos, ilusões, para nos sobrepormos a esse mundo com um modo de vida que transforma esse mundo ao nosso redor. Porque esse é o papel do discípulo. Sendo ele novo mundo em si mesmo, traduzir e irradiar essa transformação para o mundo ao seu redor. Não se deixar moldar pelo mundo, mas a ele moldar. Esses são os fortes de fato. Não os que apenas ostentam essa fortaleza baseada fora de si mesmos. Então, aqui a gente começa a perceber, né, a beleza do que Jesus está dizendo para Paulo. E isso me recorda um outro texto do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, lá no capítulo 111, intitulado justamente Fortaleçamos-nos, cujo comentário de Emmanuel, né, vai se dar em torno de uma mensagem de um outro trecho do apóstolo Paulo, agora na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando Paulo sintetiza para nós, complementando o que aqui está sendo trabalhado na segunda carta aos Coríntios. Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. Onde está a nossa fortaleza? Na presença desse poder do Cristo em nós. O quanto do Cristo já conseguimos trazer para dentro de nós. Aí está a nossa fortaleza. Foi o que Simão Pedro aprendeu. Julgava-se ele forte enquanto tinha Jesus ao seu lado. Quando o mestre lhe foi tomado, porque preso, Simão percebeu o quão frágil ele ainda era, porque repousava em outras bases, não em bases internas. Jesus estava até ali ao seu lado, mas não dentro dele. E é então que Pedro se torna aquela rocha de firmeza do cristianismo nascente, porque a partir dali, da sua negação, começa ele a construir esse poder que se aperfeiçoava na fraqueza, reconhecendo as suas fragilidades, tendo a humildade, a coragem de lidar com elas, mas não desistindo do esforço dia a dia por se fazer melhor. Então esse é o processo, e é o que Paulo está dizendo: sede fortalecidos no Senhor. E aí Emmanuel comenta: há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Então veja, quantos paradigmas aqui, quantos padrões não são ainda hoje os mais buscados pelas criaturas. Como se isso lhes fosse dar segurança, como se isso lhes fosse permitir realmente uma vida tranquila, serena, quando em verdade sabemos com Cristo que vida serena e tranquila só se dá sobre os alicerces do dever bem cumprido, ainda que a luta nos envolva cada vez mais intensa. Vida tranquila, vida serena realmente só se dá em termos de paz de consciência, pelo dever bem cumprido. Esses, propriamente, são os fortes. Isso é mais ou menos o que o próprio Paulo viveu. Por isso, ele compartilha aqui conosco uma experiência sua mesmo. Ele, por muito tempo, julgou que o poder era realmente o bem a ser buscado, né? Ainda que aparentemente ele estivesse buscando servir a Deus, no fundo ainda servia ao seu orgulho, porque buscava poder, mais poder, cargo, influência, prestígio, para poder
curvar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Julgava estar servindo a Deus quando ainda servia a si mesmo, ao seu orgulho. Julgava que esse era o caminho para a expansão da lei divina nos corações e nas consciências, quando esse caminho de imposição, na verdade, apenas criou distanciamento, apenas criou mais resistência ao acolhimento da lei divina. Quando encontra o Cristo e entende a real proposta de poder, de fortaleza com Jesus, entende o valor do servir, entende o valor da luta, despoja-se de tudo aquilo que antes era fonte aparente do seu poder, para encontrar então com Jesus o verdadeiro poder nascendo em seu coração, pela sua capacidade de amar, pela sua capacidade de servir, de se doar. E é então que a mensagem ganhou o mundo, é então que ele pôde conquistar inúmeros corações para a causa do bem, para a causa divina. Emmanuel tem um outro texto no livro Bênção de Paz, capítulo 18, em que ele fala dessas duas expressões, a força e o amor. A força que se impõe de fora para dentro domina apenas coisas e corpos e precisa sempre de mais força para seguir operando. Ou seja, não há autoridade real se ela precisa ser sempre imposta. Há uma aparente autoridade, há um domínio dos corpos, mas não a conquista dos corações e das consciências. Ao passo que o amor, no reino da alma, conquista por dentro. E só ele estabelece o verdadeiro apoio, o verdadeiro equilíbrio à governança. Porque ele opera de dentro para fora. A força, acrescenta Emmanuel nesse texto, tiraniza. O amor conquista. O amor, de fato, atrai, conquista. E aí ele sintetiza, concluindo: quanto mais baixo estamos nas esferas da natureza, mais se mostra o bem da força. Quanto mais subimos nos planos do espírito, mais se realça a força do bem. Então olha que interessante a abordagem de Emmanuel. Quanto mais baixo estamos nos círculos evolutivos, quanto menos evoluídos os seres e as sociedades, mais impera o bem da força. Ou seja, a força tida como bem maior. A força tida como valor maior, a imposição, a coerção. Mas quanto mais se sobe nos círculos da evolução, mais se realça a força do bem. Agora o bem é a grande força, é o grande valor, é a grande meta. E por isso ele tem tanto poder, porque atua de dentro para fora, conquistando, não mais se impondo. Assim se explica a grandeza do Evangelho. O império do Cristo, que só cresce no mundo com o passar dos séculos, ao passo que todos os outros que outrora utilizaram-se do bem da força, passaram. São hoje história, seus impérios são hoje ruínas, são hoje lembranças, muitas vezes dolorosas. Por quê? Não conseguiram entender essa verdadeira fortaleza, esse verdadeiro poder sobre o qual está se falando aqui. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quão grande é realmente a força do bem em oposição ao bem da força. Quando a gente olha para um Eurípides Barçanufo, quando a gente olha para um Chico Xavier, que eram materialmente desprovidos de tudo, apresentavam-se naquela fragilidade perante os sentidos do mundo. Mas que força, que grandeza, que poder, transformando ao longo dos tempos tantos e tantos corações, gerando tanto bem, tanta consolação, tanto conhecimento da verdade, busca pela luz. É o que está sendo dito. Voltando ao texto de Emmanuel, lá no Fonte Viva, capítulo 111. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. O que ele está dizendo? Só consegue se sustentar invulnerável, firme, com a real fortaleza, o espírito que se sustenta sobre uma consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, à face
das leis eternas, da lei divina. Aí está a real fortaleza. E isso não se faz sem lidar com as nossas fragilidades, sem real conhecimento de nós mesmos, sem mascarar uma imagem do que não somos. Por isso, um dos primeiros chamamentos para todo aquele que aceita o discipulado com Jesus é aquilo que está lá narrado no Evangelho. No caso do cego Bartimeu, o cego de Jericó, um dos primeiros movimentos que ele faz quando atende ao chamado do Cristo é lançar fora a sua capa. É forte aquele que se conhece. E nós temos, enquanto espíritos ainda imperfeitos, muitas fraquezas por conhecer em nós, por assumir em nós, não nos acomodando com elas, é fato, mas não as apagando, não as escondendo. Essa fortaleza ilusória do orgulho, que infla a si mesmo, é como um balão. Mais cedo ou mais tarde, um pequeno alfinete faz com que tudo aquilo murche, com que tudo aquilo caia na realidade. Ao passo que a fortaleza construída nessa aparente fragilidade do mundo, na ausência de recursos, em meio a muitas lutas, mas aquela centrada, fixada sobre essa base da consciência edificada, essa vem as tempestades mais intensas e o indivíduo permanece resiliente, confiante, esperançoso. Não há fortaleza sem conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de si mesmo sem encontro com as nossas fragilidades, sem lidar com elas, olhar para elas e trabalhá-las. E as dores e as dificuldades do mundo têm esse papel primordial, são elas que fazem realçar com mais clareza para nós o que são ainda os pontos frágeis do nosso ser, do nosso psiquismo. Por isso, Emmanuel conclui aqui na mensagem: somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Olha que bonito. Não é aquele que acumula que é o mais seguro, o mais forte, o mais poderoso, mas é aquele que doa, é aquele que se dá, é aquele que semeia. Esse é quem encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamos-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Olha o que ele diz, de alma erguida. Porque o fato de encontrarmos essas fragilidades não deve ser motivo para nos acabrunharmos, para ficarmos aí de fronte abaixada. Não, ergamos a nossa fronte, sigamos com confiança. Que a humildade seja essa proteção para que não caiamos na armadilha do orgulho, que quando identifica ali uma fraqueza, logo quer nos projetar no desânimo total. Não, ergamos-nos. Graças a Deus já somos o que somos, nos dirá também o apóstolo Paulo em outro momento nas suas cartas. Se não me engano, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. E é o que está dito aqui um pouquinho mais adiante, voltando ao trecho lá de 2 Coríntios, Paulo acrescenta, depois dessa orientação de Jesus: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Cristo. Quando a gente vai no verbo grego, que é traduzido aqui gloriarei, a ideia mais literal do verbo é no seguinte sentido: seguirei de cabeça erguida, seguirei de fronte erguida para o alto, de olhos voltados para a frente. É isso que ele quer dizer, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, ou seja, reconhecidas as fraquezas, ainda assim seguirei firme adiante. Pois graças a Deus já tive a humildade de reconhecê-las, graças a Deus já estou trabalhando por mudá-las. Pior seria se ainda estivesse buscando ocultá-las. Seriam menos passos dados ainda. Mas o fato de já as reconhecermos deve ser para nós motivo de erguermos a cabeça. Graças a Deus já somos o que somos, diz Paulo. Porque somos agora a melhor versão de nós mesmos e conscientes do que precisamos fazer para melhorar. Então, é a melhor condição possível para nós em cada etapa da caminhada. Então, olha como muda, como ele mesmo, Paulo, passou por esse processo de modificação de entendimento. Antes, acreditando que o seu poder, o poder
da causa da lei divina, o poder da lei de Moisés, o poder, né, daquilo que ele fazia, do seu trabalho, estaria ali em conquistar mais influência junto aos poderosos de então, em dobrar outras consciências ao seu modo de pensar. Tudo isso cai por terra. Quando ele cai daquela montaria em Damasco, na verdade ele está caindo dessas bases ilusórias. É como se ruísse tudo aquilo que ele havia edificado até então. O seu edifício de ilusões ali ruía, para que ele pudesse começar agora em novas bases, mas agora em bases seguras, em bases perenes, porque as bases do Cristo. Passava ele a construir dali por diante o edifício real da sua fortaleza. Ele não contaria mais agora com o prestígio no mundo, com o apoio da família, com a influência de amigos poderosos, enfim, com uma série de outros elementos. Mas ele contaria agora internamente com a força em si mesmo, a força do bem, a força da humildade, a força do amor. As únicas forças reais que operam a transformação do mundo, das consciências das criaturas. Por isso, mais adiante, no versículo 10, ele prossegue dizendo: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Então, quando se tem o amor de Cristo a nos secundar, a ser para nós essa bússola, esse sol moral a iluminar-nos os caminhos, quando se tem tamanha fonte de energia, de clareza e de inspiração a iluminar a nossa jornada, tudo mais é pequeno. Tudo mais é ressignificado e torna-se bênção na busca por esse amor, no serviço a esse amor. Então, por isso ele diz, que se sentia prazer, ou seja, se gloriava, se alegrava, num certo sentido até, com as lutas, com as fraquezas, com as necessidades, porque ele sabia que era nesse contexto, nessas circunstâncias, onde ele era chamado mais intensamente a conviver com seus pontos frágeis, identificá-los para transformá-los. É ali que o Cristo estava crescendo nele. É ali que o poder do Cristo, a real fonte da nossa fortaleza, estava se aperfeiçoando nele. E foi isso que o fez assim tão resiliente. Quando olhamos para a vida de Paulo, ficamos a nos perguntar: que força é essa? De onde vem essa força? E está aqui a explicação. Ou, como ele mesmo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Como ele estava assim tão junto do Cristo, ou o trouxe para tão junto de si, para dentro de si, nessas bases que construiu, tinha tamanha força. Embora, aos olhos dos que vinham por fora, apresentasse tantas vezes fragilidade, fraqueza. Olhando para seu corpo, por exemplo, quando ele entra em Atenas, muitos identificaram ali apenas um mendigo. Tal era a debilidade do seu corpo, as cicatrizes, o resultado da inclemência das caminhadas, das jornadas. Quando se olhava para ele preso lá em Cesareia, quando se olhava para ele sendo martirizado ali na Ásia ou em outras regiões, se acreditava ver ali uma expressão de fraqueza, de fragilidade. Não tinha o apoio dos poderosos do mundo, das fortunas, enfim. Mas aquele homem nunca desistia, nunca seguia. E os frutos logo se fizeram ver. Quantos frutos na seara do Evangelho, quantos corações transformados. O mesmo poderia se dizer de um Chico Xavier. Olhado por fora, aquele corpo frágil, aquela mansuetude, aquela aparente fragilidade, mas que firmeza, que fortaleza, diante de tantos sacrifícios, renúncias, ataques, calúnias e tudo mais. Que legado luminoso, que legado precioso. Quando a gente passa em um Uberaba, em um Pedro Leopoldo, quando a gente pensa no espiritismo no Brasil e mesmo no mundo, quanto não se deve ao trabalho daquela aparente fraqueza onde morava a fortaleza do Cristo. Então é isso que ele está dizendo, e por isso ele conclui ainda neste versículo 10. Porque quando estou fraco, então sou forte. A conclusão aparentemente contraditória, segundo os nossos padrões do mundo. Quando estou fraco, então sou forte? É, justamente aí.
quando perdemos essas ilusões do mundo, de força, de poder no mundo, de aparências exteriores, de bases frágeis fora de nós, para encontrar na convivência com a nossa fraqueza, em meio às lutas que nos fazem ver a fragilidade da existência aqui no mundo, é aí então que nós vamos encontrando a real força da vida. Porque descobrindo em nós a força do bem, a força da paz, a força do amor, que foi a força de que Jesus se utilizou para criar esse império que apenas se amplia nos séculos, no mundo, ganhando mais e mais corações, não pela imposição, mas pela conquista de cada coração, para a glória do bem, do amor, do Evangelho. Que saibamos nos inspirar nesses exemplos e construir em nós essa fortaleza, não fugindo de lidar com a nossa fraqueza, porque então, com o Mestre, estaremos deixando de uma vez por todas o culto ao bem da força para abraçarmos a força do bem como a mais poderosa de todo o universo, porque é a força mesmo de nosso Pai. Que Jesus nos abençoe a todos, que sigamos com Jesus e com Paulo cada vez mais fortalecidos no Senhor, inspirando outros corações a encontrarem essas bases também para a edificação de uma felicidade real, perene e verdadeira. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe sempre.